Em 2023, o Brasil alcançou a marca de 88% da população conectada à internet, entre pessoas com 10 anos de idade ou mais, segundo dados do IBGE. Isso representa mais de 164 milhões de indivíduos navegando no mundo digital. Apesar do avanço significativo, tendo em vista que eram apenas 66% em 2016, mais de 10 milhões de brasileiros ainda estão desconectados. Desse total, cerca de 75% são pessoas sem escolarização ou com ensino fundamental ainda incompleto. E 51% delas são idosas, com 60 anos ou mais de idade. E existem diversos motivos que impedem que essa pessoa tenha acesso à internet. De acordo com essa mesma pesquisa do IBGE, as principais razões apontadas são o preço do serviço, a falta de disponibilidade de acesso na região e a falta de conhecimento para usar a internet em si. Mas como será que essa realidade tem sido incorporada na educação pública brasileira? E dentro da modalidade EJA, que, como a gente já abordou nessa série, é formada em sua maioria por pessoas educandas em contextos vulnerabilizados socialmente. A acessibilidade e a inclusão digital são pilares que a gente precisa considerar quando levantamos essa discussão. E é justamente isso que nós vamos fazer neste episódio. Queremos trocar conhecimento com você, docente da EJA, sobre como que esse tema pode ser trabalhado em sala de aula e como é que você pode se apropriar desse assunto. Vamos nessa, então? Eu quero começar esse episódio de uma forma diferente, já abrindo espaço para uma profissional da educação que atua na Universidade Federal da Bahia, a professora Karina Moreira Menezes. Ela conversou comigo e gravou um depoimento muito importante sobre como que a gente pode trabalhar a formação da consciência cidadã dentro de uma sociedade digital. Presta atenção. É necessário reconhecer as tecnologias digitais, principalmente essas conectadas na internet, que a gente chama de tecnologias em rede, como um direito de todas as pessoas. Porque tudo que permite a alguém acessar o conhecimento deveria ser um direito e não um privilégio. Ao mesmo tempo que também trazem riscos. Por exemplo, o vício nas redes sociais, o risco de se cair em golpes, a disseminação de fake news. Quando a gente fala sobre o contexto da educação de jovens e adultos, nós temos que reconhecer que há desafios adicionais. Pessoas que tiveram o direito à educação negado precisam trabalhar e estudar ao mesmo tempo e ainda precisam também cuidar das suas famílias e que ainda se deparam com dificuldade de acesso a tecnologias. Por isso que nós educadores temos que aceitar algumas coisas. Tecnologias digitais, elas são intergeracionais. As tecnologias hoje, elas evoluem tão rápido, mas tão rápido, que não podemos achar que vamos aprender tudo sozinhos, né? Nós precisamos reconhecer os saberes da outra pessoa como complementar ao nosso. Isso é muito claro quando olhamos para as nossas crianças ou para um jovem usando o celular. Eles usam sem medo. Então, colocar a mão na massa, tentar, insistir. Isso nos ajuda a perceber o mundo além das palavras. E como diz o nosso querido Paulo Freire, nós aprendemos em comunhão uns com os outros, mediatizados pelo mundo. E nós não podemos nunca desconsiderar isso. Agradeço, Karina, por compartilhar essa fala com tanta propriedade. Eu reforço aqui que a nossa prática pedagógica precisa ser abrangente e precisa considerar todos esses contextos. Onde as ações estejam alinhadas com a concepção de uma educação calcada em princípios éticos necessários para a construção da cidadania e para o convívio social republicano. Tendo como base a afirmação das diversidades, dos direitos sociais e dos direitos humanos, referenciais que podem ser abalados, como bem pontuou a professora Karina, pela disseminação de conteúdo falso, fraudulento e com viés de manipulação que enfrentamos em uma realidade digital sem a devida regulamentação. Dentro desse gancho, vale mencionar que está em pauta a observação quanto aos marcos legais com atenção à EJA.
Marcos estes orientadores dos princípios éticos necessários ao reconhecimento das diversidades étnico-raciais, de religiosidade ou de ausência dela, de gênero, de aspectos geracionais, de deficiências, de territórios. E é fundamental que tenhamos essa praxis enquanto trabalhamos com as tecnologias. O trabalho remoto, que foi muito necessário durante a pandemia de Covid-19, escancarou a desigualdade digital nesse país. Quando atividades escolares dependiam da mediação de tecnologias que devem ser democratizadas, com acesso livre à internet, de qualidade de banda larga e ao acesso a outros meios tecnológicos que possibilitariam interações criativas. Isso, inclusive, não deve ser algo que se restrinja apenas à internet, mas também na televisão, como aqui nós estamos, no rádio. Sobre esse último meio de comunicação, inclusive, eu vou compartilhar com vocês um exemplo muito legal de iniciativa de inclusão que vem lá do Pará. A professora Luciane da Costa Araújo, ela faz parte de uma das únicas escolas radiofônicas do Brasil. E ela compartilhou como que a instituição de educação está integrada com a rádio local, implementando projetos que estimulam a criação de conteúdo digital pelos próprios educandos. Olha aí que interessante. Eu sou a professora Luciane Araújo, docente da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Sistema Educativo Radiofônico de Bragança. É a única escola radiofônica que está em plena atividade no Brasil. E a nossa escola, no ano de 2023, realizou um projeto intitulado A Valorização das Práticas Socioculturais dos Alunos, reverberadas por meio da produção de gêneros discursivos orais. E o nosso objetivo era fazer com que essas práticas socioculturais desenvolvidas por eles nas diferentes comunidades chegassem ao conhecimento de todos nós que fazemos parte do SERB. Para isso, os alunos produziram notícias radiofônicas, reportagens, podcasts e uma série de outros gêneros discursivos orais no interior das suas casas. E nós socializávamos com todos os demais alunos por meio das nossas aulas, que são transmitidas diariamente por meio da rádio. Nós conseguimos fazer com que os alunos interagissem e, ao mesmo tempo, valorizassem as suas próprias experiências, os seus próprios saberes. Olha que experiência engrandecedora, esses educandos e educandas tendo a oportunidade de vivenciar. Quando a gente abre a possibilidade de criação dentro do ambiente digital, a gente leva esses sujeitos a descobrirem novos caminhos que podem ser construídos na sua vida pessoal, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional. Não é de hoje que a gente sabe da necessidade de investir a verba pública necessária em educação para que se garanta que os sujeitos da modalidade EJA sintam que toda e qualquer escola pública seja local de acolhimento e de aprendizagem. Fazendo com que mais iniciativas como essa, compartilhada aqui com a gente pela professora Luciane, possam ser implementadas em escolas de todas as localidades do país, garantindo um espaço de aprendizagem que tenha o fundamental para que essa inclusão social e tecnológica se efetive, ou seja, alimentação nutritiva, internet banda larga, laboratório de informática, laboratórios de ciências, número adequado de estudantes por turma, quadra poliesportiva coberta, bibliotecas, transporte escolar e professores recebendo o piso e com política de carreira assegurada, conforme prevê a legislação. Enfim, gente feliz e com seus direitos assegurados por compartilhar educação de qualidade social. Antes de concluir essa nossa troca de conhecimentos de hoje, eu também quero reforçar a importância de conhecermos e dominarmos ferramentas digitais capazes de auxiliar nesse combate à desinformação, tanto no contexto dos educadores da EJA quanto no dos educandos. Existe um espaço muito interessante
de checagem de informações fraudulentas chamado Fato ou Fake, desenvolvido pelo G1, onde especialistas analisam conteúdos que rodam as redes sociais, principalmente grupos de WhatsApp, com mensagens completamente equivocadas. E observando o tipo de conteúdo que é analisado nessa plataforma de checagem, é possível a gente compreender as razões pelas quais pessoas e organizações criam as famosas fake news. Podemos citar 3 principais objetivos de quem está por trás dessa desinformação. A primeira, os criadores de conteúdo que ganham dinheiro em redes sociais e sites. A segunda, os que estão envolvidos com causas ideológicas por conta de convicção ou de dinheiro. E a terceira, os que criam as mentiras por humor e sátira. O ponto é que, seja por qual motivo for, estão espalhando desinformação e isso é crime. Entender essas intenções é o ponto de partida para a gente questionar por que acreditamos em fake news. Bem, podemos nos responder por falta de segurança. Sim, o ser humano procura informações que confirmem as suas crenças. Daí é mais fácil descartar aquelas informações que são contrárias ao que a gente pensa ou que podem fortalecer aquilo em que a gente acredita. Com isso, dando a sensação de força e de poder diante dos grupos, em contrapartida ao diálogo que podemos nos dispor. Enquanto não estimularmos essa consciência cidadã dentro dessa sociedade digital em que vivemos, mais vamos observar o crescimento de conflitos em democracias e o fortalecimento de extremismos e ideologias autoritárias. Uma educação que estimule o pensamento crítico, a reflexão e a argumentação é fundamental para combater as bolhas que impedem a compreensão empática de mundo. No próximo episódio, nós vamos explorar como que os estudantes da EJA podem entender o impacto da leitura crítica na tomada de suas decisões e construção de suas opiniões. A gente se vê. Sigamos!